usar para urgência e emergência, dá para usar para quando vocês forem para estágio, para colocar na colinha de vocês. Os alunos que foram. Aquele papel, Hã? aquele que você mandou fazer do medicamento? Sim, Meu Deus do céu, que colinho, tem um colão ali. os meninos começaram a fazer estágio hoje, aí a maioria com Aham. caderninho, tudo com as anotações, que eu falei, pode levar as colas, né, de exame físico. Não é cola, você vai organizar um material para você utilizar lá, que não tem como você Isso. levar um livro, entendeu? Então, eles tiraram Uhum. xerox de algumas coisas, colaram tudo no caderno, tudo reduzidinho, assim, pequenininho, e Uhum. colocou tudo para ficar no bolso mesmo. Aí tá usando. Hoje eu vi no grupo lá dos líderes, né, falando e tava muita gente reclamando do valor, né? É, mas é porque aumentou tudo, né? Eu acho que até E vocês isso, a Adriana tava voltarem vai ter explicando. diminuído já um pouco de novo. Uhum. E não tem para onde fugir, aí que tá. O valor é esse e o povo assim, se diminuir o valor do preço das coisas hospitalares, aí diminui a taxa de vocês, porque foi tudo igual hoje eu que fui lá entregar o material, é tudo só para entregar mesmo, pega e entrega lá. Aí a UPA que recebeu tudo, entendeu? Não, que Vamos lá, absurdo. gente, eu vou começar. É um absurdo, mas complicado também, né? Porque lá falta tanta coisa, Né? né? Vou começar já a falar. O conteúdo de hoje é um conteúdo bem simples, né? Uma patologia mais simples, dentro do que a gente tinha proposto de dar uma patologia por aula, né? E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o AVE, o acidente vascular encefálico, tá? Antigamente, essa patologia, ela era reconhecida como AVC, tá? O povo fala ainda muito AVC, AVC, mas não é AVC mais. Por quê? Antigamente, a definição, né, dessa sigla era acidente vascular cerebral, tá? Então, envolvia somente o cérebro. E hoje em dia, isso já tem, acho que mais de 15 anos, né, que caiu o AVC, que está usando AVE, porque foi comprovado que o acidente vascular, né, ele pode ocorrer tanto no cérebro como no restante do encéfalo, né? Eu vou falar um pouco sobre isso. Então, a patologia de hoje nós vamos estudar essa, tá? O AVE. O AVE, então, ele é uma doença cardiovascular, ou perdão, cerebrovascular, tá? Então, envolve o nosso cérebro, tá dentro da nossa caixa craniana, tá? Todas as estruturas que tem dentro da cabeça. E vascular por quê? Porque envolve os vasos, né? Principalmente as artérias que estão dentro da nossa cabeça, tá? Então, o AVE, sobretudo, ele se destaca por ser uma das principais causas de morte dos pacientes quando eles estão no regime de internação em UTI. Por quê? Normalmente, quando esse paciente ele chega ali, ele já chega muito debilitado, né? Ele já chega ali com tempo de espera depois da primeira ocorrência do AVE dele, do primeiro episódio de AVE, já muito longo, tá? Então, assim, vocês vão aprender nessa aula até os sinais e sintomas que a gente tem que ver, perceber, para sinalizar até para nossos parentes, nossos familiares, se um dia chegar a acontecer isso, vocês na hora dão um start, né, na cabeça de vocês que pode sim estar acontecendo um AVE, tá? E isso salva vidas, porque tempo, né? Tempo é músculo, tempo é neurônio, né? Quando é infarto, a gente fala que tempo é músculo, é miocárdio, né? Tá salvando o coração dessa pessoa. E no caso do AVE, a gente fala que tempo é neurônio. Então, se quanto antes eu conseguir fazer o atendimento desse paciente, quanto antes eu conseguir visualizar esses sinais e sintomas, menos chance de sequela esse paciente vai ter, tá? Ele tem uma chance de sobrevida, uma chance de se recuperar de forma muito mais efetiva e com autonomia para as atividades de vida diária, né? Andar, comer, fazer higiene corporal dele, né? Deglutir, engolir, mastigar de forma muito mais autônoma, tá? Essa patologia é muito importante de estudar porque ela traz, então, uma sobrecarga econômica muito grande para a nossa sociedade de forma geral. Antigamente, o AVE, ele era muito associado com pessoas mais idosas, tá? E isso vem mudando, porque a mudança no nosso processo alimentar está alterando os nossos índices glicêmicos e os nossos indicativos de colesterol corporal. Então, cada vez mais jovem, a gente é exposto a alimentos com muito sódio,
né, com muita glicose, com excesso de gordura, aqueles alimentos ultraprocessados, com gorduras transgênicas, e isso está fazendo os adolescentes, as crianças já crescerem com colesterol alto, tá? Então, essa doença também tem uma ligação muito alta com índice de colesterol alto, tá? Então, por isso que houve uma mudança até na Sociedade Brasileira de Pediatria, que antigamente não se acompanhava colesterol de criança, somente de adulto. Hoje em dia, não, até as crianças fazem acompanhamento, né, nos exames rotineiros. Por quê? Porque é comprovado que a criança que é obesa, ela vai ser um adulto obeso, tá? E a obesidade aumenta o risco de AVE, tá? O obeso, ele tem mais chance de sofrer um acidente vascular encefálico, tá? Dentre as causas de morbidade, então de doença, ela vai ser a terceira maior causa, dentre todas as doenças que nós podemos falar que levam a óbito, então, de forma geral, não só de paciente da UTI, agora que eu estou falando, tá? Ela é a terceira maior causa de morte aqui no Brasil, tá? E se não morre, fica com sequela neurológica, que é outra coisa extremamente complicada para a gente absorver essa pessoa de novo na sociedade, tá? Então, isso, como eu falei antes, tem uma grande relação com nossa mudança também, não só do processo de alimentação, mas também com o nosso processo de envelhecimento, né? O aumento da ocorrência dos acidentes vasculares encefálicos está relacionado com uma mudança do jeito que a gente adoece, do que a população adoece, e uma mudança dos padrões de mortalidade da nossa população. Então, a gente está morrendo de causas diferentes do que há 30, 40 anos atrás, né? Há 30, 40 anos atrás, as pessoas morriam de infecção, de doenças parasitárias, né? Hoje em dia, isso não acontece mais. As pessoas morrem do quê? De doença crônica não transmissível. É câncer, é diabetes, é problemas pulmonares, né? Ou problemas cardiovasculares, ou cerebrovasculares, como é o caso do AVE, tá? Então, com o aumento da nossa expectativa de vida, com o processo de urbanização, mudanças sociais, de padrões alimentares, padrões de vida, cada vez mais a gente é dependente de meios de transporte, a gente não anda, não caminha. A gente tem a questão da atividade física muito ligada à questão de estética, não muitas vezes ligada com a questão de composição corporal e funcionamento corporal, né? E agora estão se lutando também, tentando vir para esse lado, mas ainda é muito complicado, a gente mudou muito o nosso jeito de viver, e por isso que as doenças também mudaram, tá? Os principais fatores de risco, né, até no slide que está AVC, tá, gente? Peço perdão, que é AVE. Principais fatores de risco, então, que a gente tem para essa patologia. Primeiramente, o campeão é pressão alta, tá? A hipertensão arterial sistêmica, HAS, ela é a top para desencadear, então, um acidente vascular encefálico. Então, não é por acaso que lá na atenção básica, nos postinhos de saúde, tem os programas, né, o Hiperdia, que foca tanto no cuidado da hipertensão e da diabetes, que é o segundo maior fator de risco que a gente tem para essa doença. Pacientes que não fazem controle glicêmico, que não fazem controle da pressão arterial, gente, tem alto índice de desenvolver um episódio de um acidente vascular encefálico, tá? Associando isso ao tabagismo, pessoa que fuma, alcoolismo, pessoa que bebe bebida alcoólica em grande quantidade, ao sedentarismo e à obesidade, nós estamos com um quadro completo de fator de risco para acidente vascular encefálico. Tá? Então, coisas rotineiras, coisas que fazem parte do nosso processo cultural, infelizmente, são fatores de riscos determinantes para ocorrer esse tipo de acidente. E como eu falei antes, isso não acontece somente com o idoso, tá? E isso acontece também com pessoas mais jovens. Tá tendo muito caso de pessoas com 30, 32, 35 anos tendo acidente vascular encefálico. Uma coisa que não acontecia antes e está começando a aparecer, tá? Então, a gente tem que mudar nosso jeito de viver. Nesse slide aqui, eu trago para vocês a definição do que é o AVE, então. Tá? Então, ele é caracterizado, né, definido como um distúrbio focal, né? Então, ele tem um foco, ele tem um local onde ele acontece dentro da cabeça, ele não vai acontecer em vários locais da cabeça, ele vai acontecer especificamente num ponto dentro do cérebro, dentro da meninge, dentro do tronco cerebral, tá? Em alguma das estruturas que compõem o encéfalo, tá?
Mas também pode acontecer de forma mais global, envolvendo a todos. Então, às vezes, ele pegou uma região muito grande da cabeça, né? Conseguiu diminuir a perfusão, eu vou explicar mais para frente, de uma região um pouco maior dentro desse cérebro, tá? Então, ele coloca também como um distúrbio global, tá? Sem nenhuma causa aparente, a não ser a vascular. Então, o que determina se a pessoa vai ou não vai ter um AVE, gente, é o vaso dela, tá? É o fluxo sanguíneo dentro desse vaso. Então, a pressão arterial é o que determina. Se ela é uma pessoa hipertensa e ela teve um pico de hipertensão, o que é isso? A pressão de parâmetro normal nossa, né, que a gente aceita, é 120 por 80, né, famoso 12 por 8. A pessoa que está sempre com uma pressão 140 por 100, 140 por 90, está controlada. Se ela não toma a medicação dela, gente, ela faz um pico hipertensivo. O que é isso? A pressão dela sobe, do nada. Então, ela passou um nervoso, ela está muito calor naquele dia, ou está muito frio também. O frio também faz as pessoas infartarem muito, ter muito caso de AVE, porque o vaso fecha com frio, tá? Pode ter feito exercício físico demais naquele dia, ela queria mudar o padrão de vida dela naquele momento, tá? E ela fez um pico hipertensivo. Então, a pressão do vaso aumentou naquele local, a pressão do fluxo do sangue naquele local aumentou. E aí começaram a acontecer os problemas, tá? Pode surgir sempre no indivíduo a partir de um quadro agudo, tá? Normalmente associado com o quê? Alteração do nível de consciência e déficit motor. Então, ele não vem apresentando sintomas, tá? Não é uma pessoa que vai ficar queixando, eu tô sentindo dor, tô sentindo dor. Não, não é assim. O AVE, quando ele vem, gente, ele é muito específico, ele é muito agudo, ele é agora, ele aconteceu agora. 2 minutos a pessoa não estava sentindo nada. Agora ela está sentindo, tá? E sempre vem com esses 2 pontos, alteração do nível de consciência e déficit motor. O que é isso? A pessoa não vai conseguir comunicar, né? Ela não vai conseguir mais falar, ela vai ter uma alteração, ela não consegue lembrar onde ela está aqui conversando com você, daqui a pouco ela não lembra mais onde ela está, ela não consegue mexer o braço, ela não consegue falar, tá? E associado ao déficit motor, o que é isso? Ela não tem mais força no lado do corpo, um hemisfério do corpo para de funcionar normalmente, tem uma paralisia de um lado do corpo, né, de um hemisfério do corpo. Então, o acidente vascular for desse lado, a pessoa vai paralisar do outro lado. Ela vai perder a força no braço, a força na perna, né? Vai, às vezes, ter desvio de rima, que a gente fala. Eu vou mostrar o que é que a boca entorta, tá? Então, o déficit motor que a gente fala é isso, ela perde a força desse lado do corpo, tá? Então, sempre vai vir com esses 2 pontos, alteração do nível de consciência e déficit motor. O AVE em si, gente, existe 2 tipos, tá? Então, ele pode acontecer de 2 formas. Os sintomas são iguais? Os sintomas são muito próximos, tá? O que vai determinar se foi um ou se foi o outro vai ser os exames em si. E é muito importante fazer o exame em si para descobrir o que foi, qual deles foi, porque as condutas são muito diferentes, tá? A forma de tratar o paciente, se foi um tipo ou outro, é diferente. Quando eu falo de AVE, existe o tipo isquêmico, que é o AVE onde tem uma diminuição do fluxo cerebral naquela região. Ou diminuiu de forma significativa ou parou o fluxo, não vai mais sangue. A artéria está lá abertinha, né, funcionando, o sangue está passando nessa artéria. Por algum motivo, às vezes alguma placa de gordura, algum trombo de sangue, tá? Algum coágulo, ele vai estrangular essa artéria, tá? Ele vai apertar de uma forma que o sangue não vai mais conseguir passar, ele vai obstruir, tá? Então, todo local, todo tecido que está à frente dessa obstrução, se o sangue está vindo de lá para cá, da direita para a esquerda, se tem uma obstrução bem aqui no meio, gente, ele vai impedir o fluxo desse sangue. Então, todo tecido que está mais aqui na frente, que está esperando esse sangue chegar, ele vai ficar sem oxigênio, tá? Se o sangue oxigenado não chega, o tecido não tem oxigênio. E, como a gente já viu nas aulas anteriores, o tecido cerebral, ele vive sem oxigênio de 4 a 6 minutos, no máximo, tá? Então, se faltar oxigênio de 4 a 6 minutos, passou o 6º minuto, o tecido já morreu, o neurônio já morreu, tá?
Então, quando há uma diminuição desse fluxo da artéria, a gente fala, nós caracterizamos, né, definimos esse AVE como um AVE isquêmico, tá? O outro tipo de AVE que nós temos é o AVE hemorrágico, que é o mais famoso. É o chamado derrame, que o povo fala, tal pessoa teve derrame. O que é o derrame? Derrame vem de derramar, tá? Então, essa artéria, ela rompe. Uma artéria está aqui, ela obstruiu. Tem alguma coisa lá dentro da artéria que não deixa o sangue passar para frente. No caso do AVE isquêmico. Quando eu estou falando de AVE hemorrágico, eu estou falando de um AVE onde essa artéria rasgou, tá? Vamos falar que aqui é a artéria. No ponto aqui, chegou uma hora que a pressão estava tão alta que ela rompeu, rasgou, tá? E quando ela rasga, esse sangue extravasa, ele derrama para fora, tá? Ele sai de dentro da artéria e vai cair nas outras estruturas dentro da cabeça, tá? Então, por isso que as pessoas comumente chamam de derrame. Por quê? Há um extravasamento de sangue, né, de dentro da artéria para as regiões em torno ali, dentro do sistema nervoso central ainda, tá? Então, existem essas duas formas. Quando a gente fala para fazer relatório, né, quando eu vou falar do AVE isquêmico, eu escrevo AVI, tá? AVI quer dizer que é um acidente vascular encefálico isquêmico. Boa noite, Joclevânia. E quando eu estou falando de acidente vascular hemorrágico, eu falo AVEH, tá? O H vem sinalizando que foi hemorrágico. Às vezes vocês vão ver em alguns relatórios, exames dessa forma, tá? Então, aqui está explicando um pouco melhor como que acontece cada um deles. É Alexandre, achei que era Joclevânia. Perdão, Alexandre. O AVI, que é o isquêmico, então ele faz o quê? Por algum motivo, tá? Aqui tá a artéria, né? Aqui nós vamos ter aquele tríade, acho que é tríade que chama, que tem no meio do cérebro, né? Que vai levar sangue oxigenado para dentro das estruturas cerebrais. Um dos braços, né? Alguma das artérias, em algum momento aqui teve um coágulo. O coágulo veio andando. Chegou no espacinho lá dessa artéria, ele travou, ele não conseguiu mais andar. Então, esse coágulo, ele bloqueou, tá? Bloqueou o fluxo sanguíneo, tá? Pode ser só coágulo? Não, gente, pode ser trombo, tá? Trombo é o quê? O sangue, quando ele coagula, ele faz um pedaço de tecido duro. Eu não sei se vocês já viram, às vezes, quando a pessoa tá com um sangramento um pouco mais ativo numa ferida, ou as meninas até quando menstruam, que às vezes sai coágulo. O que é o coágulo? O sangue, quando ele começa a empedrar, ele começa a ficar um tecido, ele para de ser fluido e ele começa a ficar durinho, tá? Isso pode acontecer dentro do corpo da gente. Pode ser, então, coágulo, pode ser trombo ou pode ser placa de gordura. Boa noite, Fernando. Pode ser placa de gordura, tá? Então, ela vai bloquear aqui e por causa desse bloqueio aqui, todos os tecidos à frente, que vão depender do fluxo sanguíneo dessa artéria, não vão ter mais sangue oxigenado, tá? Então, esse aqui é o AVEI, tá? O isquêmico. Ele ocorre por causa de um bloqueio sanguíneo. Eu vou ter também o AVEH, que é o caracterizado, então, por um derrame, tá? Extravasamento de sangue pelo rompimento do vaso sanguíneo. Então, lá dentro do cérebro, tá? Vai rasgar a artéria. E rasgou, vai sangrar, tá? Esse aqui é o cérebro de uma pessoa que faleceu por AVEH, tá? Onde rompeu a artéria e há o extravasamento, o sangue tá para fora aqui. Quando eu falo do AVE, gente, acho que não sei se eu comentei antes, onde ele pode acontecer? Então, ele pode acontecer dentro do cérebro, ele pode acontecer nas meninges, tá? Na região subaracnoide ali, na região da dura mater, tá? Ou pode acontecer também nas outras regiões aqui da região mais posterior do corpo, do tronco cerebral em si. Então, na ponte, no bulbo, tá? No mesencéfalo, qualquer uma das regiões, na verdade, dentro da cabeça pode passar por um AVE. Quando eu faço o exame específico, gente, quando o médico, né, vai lá, porque quem vai pedir esse exame é o médico, a gente vai acompanhar esse paciente, mas a parte de exame de imagem, né, o médico que solicita. O paciente vai fazer um exame, uma tomografia, né, de crânio, uma tomografia da cabeça, e vai evidenciar nessa tomografia qual tipo de acidente vascular ele teve. Então, quando é um hemorrágico, você consegue ver o coágulo, tá? A imagem consegue mostrar pra gente o coágulo.
E quando é isquêmico, normalmente a gente não vai ver o sangue, a placa de sangue em si na imagem, mas dá para você ver uma alteração da cor do tecido, tá? Por falta de perfusão, por falta de sangue oxigenado, tá? É possível perceber. Aí aqui fala, né, trazendo um pouquinho, contextualizando. O acidente vascular isquêmico, né, ele corresponde, então, a 80% dos casos. Então, dentro do universo dos acidentes vasculares encefálicos, apenas 20% é por romper a artéria, é hemorrágico. O restante, 80%, já foi comprovado que ele é isquêmico, tá? Ele ocorre apenas dentro do vaso. Isso é bom, sabe por quê? Porque existem outras formas mais fáceis de tratar, fáceis é assim, um pouco mais simples, que se for feito certo a conduta, gente, a pessoa tem uma chance de sobreviver sem sequelas, tá? Mas a pessoa que está à frente ali, ela tem que ser muito rápida nesse atendimento, tanto a equipe de forma geral, tá? Não é só o médico, a figura do médico, mas o enfermeiro, todo mundo que estiver ali observando, esse técnico também que tiver com esse paciente, tem que ser muito rápido para perceber esses sinais e sintomas. Ou dentro da casa, nós, né, para perceber nossos familiares, tá? Então, só 80% só 20% é hemorrágico, tá? A maioria é isquêmico. Quais são os principais sinais e sintomas? Então, o que eu vou perceber nesse tipo de paciente? Ele vai ter, gente, uma fraqueza unilateral, tá? Então, ele tem a perda de força, aquela alteração, um déficit motor, né? Apenas em um lado do corpo. Tá? Isso é muito, muito, muito sinalizador, assim, muito sugestivo pra gente de acidente vascular encefálico. Por quê? Se ele tivesse tido um trauma na cabeça, assim, de forma geral, algum outro problema neurológico, não vai ser apenas um lado do corpo, vai ser os dois, tá? Dependendo, lógico, da patologia, tá, gente? Mas, assim, se a pessoa não tinha nada, ela estava conversando, até 2, 3 minutos atrás, o paciente estava lá muito bem conversando com você. Ou, né, a pessoa estava na casa, ela chega, o familiar fala, nossa, mas ela estava super bem hoje, ela foi fazer a caminhada dela, foi trabalhar, chegou, almoçou com a gente, final da tarde que ela começou a apresentar esses sinais e sintomas, tá? Porque, professora, quando ocorre Calma aí, menina, deixa eu ver o que você escreveu. Quando ocorre hemorragia no lóbulo frontal em um paciente sob sedação, quais são as prováveis sequelas? Não dá para saber, Nildes. Eu vou falar sobre isso. Quando a gente fala de paciente neurológico, as sequelas não são padronizadas. Depende muito, muito, muito do paciente. Tá? Cada um é cada um mesmo, quando fala de sistema nervoso central. Então, fraqueza unilateral, tá? Então, ele vai perder força apenas um lado. Então, o braço, a perna não consegue mais levantar. Você pede para a pessoa, anda, vamos andar, não consegue. Levanta o braço, não consegue levantar, tá? Perda de sensibilidade também. Então, o déficit não vai ser unicamente motor. Se você beliscar ela desse lado, ela não sente que você está beliscando, tá? No hemisfério que parou, tá? A pessoa tem uma diminuição do campo visual de um ou dos dois olhos, tá? Então, ela tem uma dificuldade para enxergar também. Pode apresentar tontura, tá? Vai ter dificuldade para falar e, às vezes, também para compreender, mesmo que sejam palavras simples. Então, às vezes, ela pergunta para ela, tudo bem com você? O que aconteceu? Você tá bem? A pessoa da família, ela tá lá, assim, sem entender, parada, não consegue responder, tá? Pode acontecer também da pessoa perder a consciência dela, tá? Não conseguir entrar, ficar dormindo, ficar sonolenta, ficar confusa, ficar agitada, tá? Não há uma padronização. E por último, e os mais graves, é a pessoa chegar a apresentar uma crise convulsiva, tá? Então, pode chegar a ter convulsão também. Tá doido, tá certo agora. Então, quais são tem uma escala, né, que a gente usa para fazer a avaliação do paciente, se ele está mesmo com um sinal sugestivo de AVE. Então, a gente sempre vai avaliar a simetria facial. O que é a simetria? Se não está simétrico o rosto, tá? Vai avaliar o rosto do paciente olhando, vai avaliar os braços e vai avaliar a fala desse paciente. Então, na hora que você for testar a simetria do rosto, você pede para o paciente mostrar os dentes ou sorrir, tá? Você pede, doutor João, dá um sorriso para mim. Se ele conseguir sorrir dos dois lados normal, gente, ele vai conseguir fazer esse movimento do rosto, não tem assimetria, tá? Se ele conseguir sorrir com apenas um lado vai segurar e o outro lado vai,
tá? Porque se esse lado foi comprometido, ele vai perder a mobilidade e a sensibilidade, tá? Então, isso é um indicativo que ele tá tendo, né? Teve um episódio de AVE. Quanto à debilidade dos braços, né? Você vai pedir para o paciente fechar o olho, vai estender os braços dele assim para frente, tá? Vai deixar ele em pé com os bracinhos para frente assim, e vai pedir para ele continuar com esses braços para frente estendidos. Só que ele tem que fechar o olho. Na hora que você soltar esse braço, gente, vai cair o braço, que ele não tem domínio, porque ele não tem força motora mais para segurar esse braço, tá? E na fala, você pede para o paciente repetir, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Isso aqui é sugestivo, tá, gente? A gente coloca isso porque vai forçar a pronúncia dele. Se ele conseguir pronunciar de forma correta as palavras, não tem nada, tá, de alteração na fala. Agora, se começar a sair palavras ilegíveis, palavras totalmente incorretas, ou ele não conseguir falar, é um indicativo que ele está, né, tendo um AVE. Aí aqui de forma um pouquinho mais comum, né, dentro do que a sociedade em geral fala, né, a gente olha muito a face de forma geral desse paciente, né, se um lado ele consegue mexer a sobrancelha e outro não, se teve uma incapacidade, às vezes, dele fechar o olho, teve uma queda de pálpebra, que a gente fala, tá, a pálpebra desce porque relaxou a musculatura, e a descida do canto da boca, tá? Esse lado tá normal e o outro lado desceu. Então, há uma sugestão de que seja um AVE, tá? Então, esse aqui é um quadrinho para a população de forma geral, o que a gente tem que prestar atenção. Então, se a pessoa não pede para ela dar um sorriso, ela não consegue. Pede para ela elevar o braço, ela não consegue. Pede para ela cantar uma frase de uma música que ela gosta muito. Se ela não consegue, você pode já ligar para o SAMU, tá? Qual que é o número do SAMU? 192, tá? Já liga para o SAMU, porque isso já é indicativo de acidente vascular encefálico, e se não for, ele está tendo algum problema neurológico muito grave, tá? Alguns alunos sempre perguntam, professora, mas eu consigo visualizar dentro dos sinais e sintomas, sem um exame, se o paciente está tendo um AVE hemorrágico ou isquêmico? Gente, o que é 100% para a gente confiável para conseguir definir a terapêutica desse paciente é só a tomografia computadorizada, tá? De crânio. Ou a ressonância, né, magnética também de crânio. Por sinais e sintomas é muito difícil definir. Alguns livros, alguns materiais, eles trazem sugestão que o que aparece em um não aparece em outro. Só que como o sistema nervoso central ele não é padronizado para todos nós, tá? Cada um tem de responder, às vezes, de uma forma. A gente coloca aqui quais são os principais sinais e sintomas, mas não quer dizer que a pessoa vai ter todos os sinais e sintomas, tá? Às vezes ela teve 1, 2, e a gente tem que valorizar isso, tá? Não tem como eu diferenciar em si. Alguns livros trazem, né, que quando a pessoa tem um AVE hemorrágico, aquele que sangra, que é o menos comum, ele vai ter mais chance de ter desmaio e convulsão, tá? E a maior parte morre, tá? Por quê, gente? Quando eu atendo um paciente que passou por um AVE hemorrágico, rasgou a artéria, o sangue está fluindo dentro, né? Extravasou dentro das outras estruturas. Então, além de ele comprometer aquela área onde não foi o sangue mais, ele vai comprometer, às vezes, outra área. Se não for feita uma abordagem de forma muito rápida, muito precisa nesse paciente, se ele não passar por processo cirúrgico, porque isso demanda de cirurgia de urgência na cabeça com um neurologista, tá? A chance de morrer é muito grande. E a chance de ficar com sequela maior ainda, tá? Quando eu falo de acidente vascular isquêmico, normalmente a pessoa vai ter mais, então, essa paralisia de rosto, tá? E ele é muito mais comum. Então, essas alterações de face, de força no corpo, de forma geral, ele está muito mais relacionado com o AVE isquêmico, tá? O diagnóstico, então, que eu falei para vocês, a gente vai fazer o exame clínico do paciente, focado muito no exame neurológico dele. Então, vai avaliar a pupila, vai avaliar a resposta motora, vai fazer a escala de Glasgow dele, tá? Lembrando que a gente avalia Glasgow apenas em pacientes acordados. A escala de Glasgow, né? A escala de coma de Glasgow não pode ser feita em paciente que está dormindo, tá bom? E exame de imagem, de preferência, fazer uma tomografia computadorizada, tá? De crânio. Se não tiver como, faz ressonância magnética também, que é muito útil.
Então, eu tenho que ter exames de imagem efetiva, raio-x não vai apresentar, conseguir definir, tá, qual tipo do AVE que o paciente teve. Quadro clínico do AVE. Então, o AVE, ele se divide em 2 momentos. Ele vai ser o agudo, agora, quando aconteceu o episódio, e ele depois pode ser um AVE crônico, que nós chamamos também de sequelas do AVE, tá? Então, o paciente, às vezes, teve um acidente hoje, e ele vai ficar nos próximos anos sendo acompanhado, tá? A partir das sequelas que apareceu no corpo dele. Então, por isso que existem pessoas que têm vários e vários AVEs, gente. Às vezes ele teve um agora, passou mal, ficou internado, melhorou. Teve um pouquinho de paralisia de um lado, perdeu um pouco a sensibilidade. Daqui 2, 3, 4, 5 meses, ele vai, se ele não cuidar, né? Ou às vezes o próprio corpo também, gente, já está muito debilitado. Ele tem outro AVE, tá? Até chegar um momento que compreende, né? Compromete muito mais essa função corporal dele, tá? De uma forma que ele não vai conseguir mais viver sem auxílio de outras pessoas ou vai evoluir para óbito, tá? Como que a gente vai cuidar desse paciente? Como que a gente entende essas duas fases? A fase aguda, normalmente nós vamos estar perto dele, então ele vai estar dentro, passou pelo episódio de AVE, teve hoje, vai ser internado, né? Vai passar por toda aquela fase. Então, normalmente a gente fala que essa primeira fase aguda, ela dura de 3 a 4 meses, tá? É uma fase transitória e uma fase flácida que a gente fala. Por quê? Ele está naquela fase em que o membro está relaxado ainda, o braço está relaxado, perda de sensibilidade, perda de força motora, tá? Porém, essa fase é transitória, ele não tende a ficar assim para sempre. O que vai acontecer? Gente, não sei, depende de cada paciente. O neurologista, quando ele opera um paciente que teve um AVE hemorrágico, ele sempre fala para a família, nós vamos ter que acompanhar para ver como que ele vai ficar. Já vi inúmeros casos de pessoas que passaram por acidente vascular encefálico e o médico fala, olha, essa pessoa nunca mais vai falar, nem vai conseguir engolir, tá? Não vai comer mais pela boca. E a pessoa, 2 anos depois, está conversando, entendeu? Então, depende muito de como a cabeça, como o corpo da pessoa vai se estruturar para responder àquela patologia, tá? Essa primeira fase, gente, então ela é caracterizada muito por perda de movimentos voluntários do lado, tá? Que foi comprometido, por hipotonia e aflexia. Então, ele não tá flácido, tá mole. Quando ele vai virar agudo, gente, depois de 6 meses, mais ou menos, a pessoa vai ter o contrário, ela vai ter uma hipertrofia, que são aqueles pacientes que começam a ficar duro, tortinho, assim, você vê a pessoa toda tortinha, a mãozinha tortinha. Por quê? O organismo, ele vai começar a responder dessa forma, ele vai começar a ter aumentar a tonicidade do músculo, tá? Então, o paciente ele começa a ficar todo contraído. Aí ele tem que fazer fisioterapia, acompanhamento, não só para reabilitar, mas para alongar ele, para esticar esses membros. Senão ele vai ficando cada vez mais torto, que a gente não consegue nem mexer, nem não consegue vestir roupa, não consegue fazer a higiene dele, porque ele não consegue mais abrir a perna, não consegue dobrar a perna, tá? Então, esse aqui normalmente aparece depois de 6 meses, tá? Que ele vai virar agudo ou sequelado, que a gente fala, sequela de AVE. Aí, esse aqui que é o que eu falei para vocês, a hipertonia, tá? Então, esse aqui tende a acontecer com a maior parte dos pacientes. Quando chega nesse estágio aqui, gente, ele não vai retornar, tá? Esse aqui já caracteriza como uma sequela crônica, tá? Existem alguns procedimentos que são feitos hoje em dia, né? Faz aplicação de botox nesses pacientes, nesse membro para poder relaxar. Então, o médico vem aqui na musculatura e tenta liberar. Por quê? Isso aqui dói muito, gente. Você imagina você ficar com o seu membro tracionado com força, você carregando um peso o dia inteiro, tá? Aquilo dói, incomoda, e o paciente às vezes não consegue mais dormir, fica tomando analgésico o dia inteiro, tá? Para conseguir aguentar isso aqui. Então, existem alguns procedimentos, além do botox que faz no braço, na perna, faz em tudo quanto é lugar. O botox não é só para o rosto, tá? Também faz no corpo inteiro e tem que fazer fisioterapia para poder alongar, porque a fisioterapia vai fazer o quê? Vai forçar, né? Abrir essa mão, os dedos, fazer extensão dos dedos, tá bom? Para conseguir reabilitar um pouco esse paciente. Aí aqui fala como que tem que ser, então, as etapas, né, do atendimento a esse tipo de cliente. Então, a gente sempre foca primeiramente na prevenção, tá? Sempre foca primeiro em estar cuidando para esse episódio não acontecer, né? Como? Dieta, né? Dieta correta,
com pouca gordura, com pouco sódio, evitar ficar descontrolada a pressão arterial, se a pessoa é hipertensa, a glicose, se a pessoa é diabética, evitar ao máximo hábitos de tabagismo, de alcoolismo, né, de etilismo, fazer exercícios físicos, né? Nesses exercícios aqui, gente, é o mesmo foco que é para quem é infarto agudo do miocárdio. Não é exercício para a pessoa ficar hipertrofiada, virar fisiculturista, não é isso. É exercício de prevenção, tá? Cardiologista e neurologista fala que o quê? Exercício de prevenção é 3 vezes por semana de 30 a 40 minutos, né? De média intensidade. Então, é a caminhada mesmo, tá? Para prevenir. Se não teve como prevenir, a gente continua o ciclo, que é o quê? Tentar ao máximo fazer um diagnóstico precoce, né? E uma intervenção precoce. Então, se quanto antes eu perceber o que essa pessoa apresentou e conseguir diagnosticar e fazer uma intervenção, dar a medicação certa, internar ele, eu vou conseguir muito melhor, né, acompanhar esse paciente, essa pessoa, e conseguir minimizar outros problemas que podem vir em consequência dessa demora de atendimento ou de diagnóstico, tá? Pensando sempre que se ele teve mesmo um acidente vascular encefálico, ele vai necessitar do atendimento terciário da rede. Então, ele vai precisar do atendimento hospitalar, tá? Se ele está dentro de uma internação hospitalar, eu tenho que ter o máximo de ambiência com esse paciente e tentar prevenir iatrogenias, que são aqueles erros de procedimentos, tá? A ambiência é o quê? Fornecer um local para ele iluminado, ventilado, limpo, tá? E prevenção de iatrogenia são erros de enfermagem. Errar de pulsionar, passar sonda errada, tá? Não só da enfermagem, gente, de toda a equipe multiprofissional, tá? Do médico, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo que vai acompanhar esse paciente. Depois de tudo isso, a gente tem que conseguir uma forma de resgatar, de reabsorver esse paciente, porque ele vai embora para domicílio, tá? O AVE que mais mata, gente, é o hemorrágico, que tem o menor número de casos, tá? O isquêmico, a pessoa se recupera, mas com sequelas. Então, pode ser que ele não consiga mais andar sozinho, pode ser que ele não consiga mais se comunicar, pode ser que ele não consiga mais comer sozinho, tá? Então, ele precisa ter um processo de organização para a alta dele para o domicílio, porque ele não vai ficar de eterno internado no hospital. Paciente que está no hospital é paciente que demanda de atendimento porque está num quadro agudo, tá? A partir do momento que ele virou crônico, ele tem que voltar para casa dele. Se ele ficar no hospital, ele vai pegar infecção novamente, ele não vai sair dali, tá? Ele vai entrar num processo infeccioso com bactérias cada vez piores, que ele vai acabar morrendo lá dentro por causa dessa infecção, tá? Então, ele tem que ser reabsorvido na família dele. Então, tem que se organizar tudo isso. Não é um processo fácil, mas a gente tem que estar junto para ajudar, tá? E, por último, encaminhar ele, então, para reabilitação em unidade especializada. Mesmo quando o paciente vai para casa, gente, ele vai continuar com uma rotina de fisioterapia e de fonoaudiologia. Mesmo que ele não tenha plano de saúde, mesmo que a família não tenha condição de pagar essas sessões, ele tem direito pelo SUS, tá? A gente tem o CRIDAC, tá? Que é um centro de reabilitação. Agora ele parece que está ficando ali no centro político administrativo, o prédio novo, tá? Que você consegue o paciente sair encaminhado do hospital para essa sessão de fisioterapia, às vezes 2, 3 vezes por semana, e a família vai levar ele lá para fazer essas sessões para conseguir reabilitar ele, tá? Porque ele precisa desse acompanhamento, tá bom? Esse aqui depois eu vou falar para a gente terminar. Dentro do atendimento em si desse paciente, né, o que nós fazemos, tá? De forma geral. Esse paciente, às vezes, quando ele teve esse acidente vascular encefálico, ele vem para a gente já tendo passado primeiramente, pensando na UTI, tá, gente? Passado primeiramente para o atendimento lá do primeiro setor que pegou ele, que recebeu ele. Então, lá o pronto atendimento, ou a sala vermelha, né, já recebeu esse paciente, o setor de urgência e emergência. Então, ele já vai vir mais organizado para a gente, mais estável. Se foi um acidente vascular hemorrágico, né, precisa de cirurgia, esse paciente ele não vai para a UTI diretamente, tá? Vão acionar o neurologista, vai organizar o centro cirúrgico e quanto antes conseguir levar ele para operar, tá? Ele vai operar primeiro para depois ele ir para a UTI,
tá bom? Então, esse atendimento aqui que eu ia falar era com relação um pouco mais à triagem, lá no pronto atendimento. Então, no caso da UTI, a gente não vai fazer isso, tá? Mas o que na UTI a gente faz? A gente vai receber esse paciente, tá? Na hora que ele chegar, sinais vitais monitorizado, então lá no monitor multiparâmetro tem que estar lá a pressão, né, frequência cardíaca, tudo certo. Ficar muito atenta à glicemia capilar dele, tá? Fazer a testagem de glicosúria dele, né? Verificando como que tá a glicose no corpo dele, capilar. Fazer acompanhamento do eletrocardiograma, que é o ECG, tá? Se possível, fazer a monitorização não invasiva. Esse paciente aqui é um paciente que ele não pode ter uma pressão nem muito alta, nem muito baixa. Então, é indicado a gente pulsionar uma PAI nele, tá? Sempre manter o paciente com 2 acessos venosos, tá? Professora, por quê? Porque se um não conseguiu ser utilizado, a gente tem uma segunda opção. Se ele realmente teve esse problema, gente, normalmente ele já vai pulsionar nele, vai ser pulsionado um acesso venoso central, que é o médico que fura, aqueles que ficam aqui na região debaixo da subclávia ou na jugular, tá? Aqui na região do pescoço. Então, tende a ter um acesso melhor, mais calibroso e mais seguro, porque esse paciente ele tem risco de agravamento, tá? Então, eu tenho que ter um local para fazer as drogas, medicações muito mais efetivo. Mas se ele não tiver esse acesso ainda central, gente, venoso central, nós, como enfermagem, temos que pulsionar 2 acessos. Pulsiona um em cada lado do braço, tá? Por precaução. Melhor pecar por excesso que por falta, tá? Além disso, fazer os exames de sangue, tá? O quanto antes. E sempre o neurologista tem que ser acionado. Se ninguém ligou, se por algum motivo viu desse no estágio, mas tem mesmo, é muito comum, gente. Vocês vão pegar muito paciente que é sequelado ou em quadro a 2 acessos, mas tem mesmo, é bem comum, tá? A gente usa muito, tá? Então, o neurologista que vai responder por esse paciente. Dentro da UTI, o que a gente faz? Nós vamos fazer a mesma coisa lá do pronto atendimento. Fez na frente de vocês? Que bom, Alexandre. A gente normalmente ajuda eles a fazerem, né? Tem que acompanhar também. Na UTI, o que diferencia, gente, é fazer o neurocheck, tá? Que eu expliquei já para vocês antes. O que é o neurocheck? É a avaliação neurológica desse paciente. Então, eu tenho que fazer a avaliação de Glasgow dele e avaliar a pupila, tá? Não pode esquecer, esse aqui é o enfermeiro que faz, tá bom? E é isso, gente. Tranquilo? Alguma dúvida?